Olá, tudo bem? Nesse quarto e último vídeo da nossa série sobre Design Thinking, vamos mostrar como o DT e as metodologias ágeis podem atuar em conjunto para fornecer ao gerente de projetos um combo imbatível para o gerenciamento com sucesso dos seus projetos. Sou o professor Marcelo Alvim, você está no canal GPT, Gerenciamento Profissional de Projetos. Fique com a gente e nos acompanhe nessa série sobre o Design Thinking. Vamos lá? Você deve estar lembrado que iniciamos essa nossa série dizendo que o Design Thinking é uma ferramenta que poderia ser usada para ajudar a produzir o backlog do produto, porta de entrada para as metodologias ágeis, como o Scrum, por exemplo. No entanto, no decorrer dos nossos estudos, vimos que o DT é muito mais do que isso. Trata-se de um mindset que organiza e estrutura a forma de tratar os problemas e propor soluções para situações complexas. O Design Thinking sugere etapas de pesquisa, análise, ideação, testes. Sugere também a construção de protótipos e a entrega de valor ao cliente de modo iterativo e incremental. Por sua vez, as equipes ágeis interagem com o usuário e também fazem entregas de modo iterativo e incremental, se esforçando para garantir a satisfação dos clientes ao longo de todo o projeto. Foi isso que mostramos no decorrer dos vídeos dessa série, que existem atividades semelhantes e sobreposição entre as duas propostas. Dessa forma, podemos concluir que combinar o Design Thinking com a metodologia ágil reduz as possibilidades de falhas e aumenta as chances de sucesso dos nossos projetos. Uma primeira proposta de interação entre a metodologia ágil e o Design Thinking poderia ser usar a abordagem do Design Thinking para criar empatia, definir o problema e gerar as ideias de soluções. E depois, criar e entregar o produto de modo iterativo e incremental, de forma rápida, por meio dos ciclos curtos e dos processos ágeis. Vamos pegar, a partir de agora, alguns dos principais elementos do Design Thinking e mostrar como combiná-los com os métodos ágeis. Vamos começar com equipes multidisciplinares. Pessoas com diferenças de idade, nacionalidade, educação, profissão e contexto cultural. Essa seria uma equipe ideal do Design Thinking. Essa diversidade das equipes multidisciplinares geralmente produzem resultados incomuns e soluções bastante inovadoras. O ágil, como vimos na nossa série anterior desse canal, tem como característica equipes auto-organizadas e autossuficientes. E essa autossuficiência diz respeito exatamente a essa diversidade de competências e papéis de cada um dos seus membros. 2. Ambiente de trabalho. O Design Thinking sugere que o espaço de trabalho deve dar suporte à criatividade, abertura e comunicação da equipe. Ele deve ser principalmente alterável e flexível, de forma a ser modificado dependendo de cada projeto ou de cada fase do projeto. E essa tendência também é verificada, também é comum nas equipes ágeis, principalmente com a montagem de um QG, um quartel-general, onde a equipe se reúne para tocar os seus projetos. 3. O entendimento do problema. Sabemos que o entendimento do problema é uma etapa crucial para que os objetivos do projeto sejam alcançados. Muitas vezes assistimos uma equipe trabalhar com afinco para tentar resolver o problema errado. Para se resolver um problema, primeiro é necessário entendê-lo e ter uma compreensão profunda não só do problema em si, mas também dos usuários. Ferramentas usadas pelo Design Thinking, como pesquisas, entrevistas, benchmarking, reuniões com colaboradores, também são muito utilizadas nos projetos ágeis. Ainda em relação ao entendimento do problema, o uso do Design Thinking proporciona à equipe uma visão clara dos usuários e das suas necessidades, podendo dessa forma prosseguir para encontrar uma solução adequada. Muitas vezes isso é esquecido e não é praticado pelo gerente de projetos e pela sua equipe. Questões são resolvidas o mais rapidamente possível. É uma característica do ágil, antes que haja uma compreensão real de qual é o problema a ser resolvido.
4. A solução para o problema. O Design Thinking sugere, nessa fase, novas ideias geradas com base nas necessidades dos usuários. A equipe cria o máximo possível de ideias novas para aumentar as chances de uma delas ser a ideal. Pode-se utilizar ferramentas como o brainstorming, por exemplo, para gerar possibilidades inovadoras. É interessante que essa reunião seja feita com diversidade de pessoas, para que cada uma delas colabore com uma ideia diferente. O Design Thinking promove a avaliação e seleção das novas ideias, e somente aquelas que são aprovadas nesse processo de avaliação seguem para a próxima rodada. Ao usarmos essa abordagem do Design Thinking em nossos projetos, as análises extremamente frias que porventura possam ser usadas são deixadas de lado. E as necessidades e percepções dos clientes e da própria equipe do projeto são levadas em conta para a criação de uma solução. Número 5, a prototipagem. Aqui as ideias precisam ser testadas e validadas, até encontrar uma que se adeque à real necessidade do cliente. O Design Thinking sugere que a equipe transforme as ideias que foram selecionadas em protótipos, usando qualquer coisa que esteja à mão, seguindo a expressão mostre, não diga. O objetivo é avaliar a usabilidade, permitir que os usuários em potencial experimentem a ideia. Quanto mais realista for a experiência do usuário com um produto ou um serviço futuro, mais valioso será o feedback recebido. Interessante notar que o Ágil também usa esse método, quando propõe ciclos curtos, que são os sprints, com entregas que evoluem até o produto final, a cada ciclo. Uma ótima dica é fazer o MVP, que é o Minimum Viable Project, produto mínimo viável, que é uma versão mais simples da solução, que pode ser usada para testes sem muitos gastos de produção. Quando o produto deixar de ser uma sugestão e virar um protótipo, é possível propor novos insights que vão aperfeiçoar ainda mais a ideia original. Na etapa 6, de testes, assim que um ou mais protótipos estiverem prontos, é hora de testar as ideias com os usuários. A equipe faz perguntas, faz observações, reúne informações sobre a ideia. O que funciona bem? O que não funciona? Como a ideia pode ser melhorada? A equipe reestrutura o problema e, dependendo do feedback, decide se retorna a uma etapa anterior ou talvez até mesmo abandone completamente um protótipo e prossiga com o teste de outro. 7. Implementação. Mais uma vez, os conceitos do Design Thinking e do Ágil se encontram. É o estágio em que as soluções concebidas são transformadas em realidade. É essencial manter a flexibilidade para ajustes dinâmicos com base em feedback contínuo, garantindo que a solução final atenda às expectativas em constante evolução dos clientes e aos objetivos do projeto. Seguindo a nossa jornada, vamos mostrar agora mais alguns aspectos que a filosofia do DT, combinada com os métodos ágeis, podem trazer benefícios para os nossos projetos. Vamos lá. Número 1. Na abordagem ágil, geralmente há propostas de soluções para as questões, mas não são oferecidos insights sobre o motivo pelo qual o problema existe. Por isso, o uso do Design Thinking pelas equipes ágeis permite que elas descubram informações reais sobre o cliente. 2. O Design Thinking dedica uma etapa inteira do processo ao desenvolvimento de empatia com o cliente. Essa etapa muitas vezes é minimizada ou até mesmo ignorada completamente dentro do framework ágil, geralmente para que o processo como um todo seja mais rápido. Por isso é importante incorporar essa prática do Design Thinking aos nossos projetos, porque ela geralmente fornece as informações que as equipes não conseguem obter por uma pergunta escrita ou uma história de usuário na fase de montagem do backlog. 3. A metodologia ágil permite que as equipes aprendam rapidamente, mudem de direção quando necessário, criem soluções de acordo com as necessidades do usuário. Da mesma forma, o Design Thinking garante que as soluções sejam altamente relevantes e atraentes do ponto de vista do usuário.
4. A metodologia ágil e também o Design Thinking, eles funcionam muito bem em conjunto, pois a natureza iterativa do design se ajusta bem aos ciclos curtos e os sprints, que são propostos pela metodologia ágil. 5. A ideia do produto mínimo viável sugere a criação mais rápida e a construção incremental de um protótipo. Já vimos isso anteriormente. De modo que ele possa ser testado e receber feedback mais rápido. É uma prática comum nos métodos ágeis, que não esperam até o final do desenvolvimento para ter o produto, como é realizado nas outras abordagens, como cascata, por exemplo. O Design Thinking também sugere essa prática, pois o custo de falhar é muito menor. Existe uma máxima no Design Thinking de falhar rápido e testar com frequência. As equipes de DT também propõem o feedback do usuário de uma forma iterativa durante cada etapa. 6. O DT é uma abordagem para identificar e resolver problemas de maneira iterativa por meio do foco com o usuário. Já vimos isso. Enquanto a metodologia ágil é uma abordagem de entrega focada em iterações rápidas e incrementais. Ambas as mentalidades são focadas no usuário. O Design Thinking deve acontecer extensivamente na fase de exploração e continuar no desenvolvimento. E os artefatos de design são constantemente validados por meio de testes de usabilidade antes de serem desenvolvidos. Podemos concluir, então, que o Design Thinking e o Ágil podem ser complementares, sendo que o DT geralmente é mais apropriado no início do processo. Ele é melhor quando o espaço da solução ainda está aberto. Nesse ponto, é cedo demais para usar o desenvolvimento ágil. Depois que diversas soluções possíveis são geradas e selecionadas, aí sim é recomendável usar a entrega ágil. Vimos nessa série que o Design Thinking permite empatia, invenção e inovação. Para gerar valor para um cliente, é necessário investir algum tempo na compreensão das interações do usuário com os objetivos do projeto. Por isso, o gerente de projetos deve ver o problema na perspectiva dos clientes e projetar as soluções de modo que eles recebam uma experiência consistente. A abordagem de Design Thinking permite romper estereótipos e maneiras tendenciosas de pensar, além de ajudar a maximizar o valor do projeto e trazer novas perspectivas. Se você ainda não conhece as videoaulas e cursos oferecidos pelo canal GPT, dê uma olhada em nossas playlists. Caso necessite de um curso mais abrangente, dê um pulo nas melhores plataformas de cursos online e procure pelos cursos básico, intermediário e avançado de gerenciamento de projetos. O curso intermediário é todo baseado no PMBOK 6, enquanto o curso avançado dá um mergulho profundo nas novidades trazidas pelo PMBOK 7. Terminamos aqui essa nossa jornada do Design Thinking e gerenciamento de projetos. Espero que vocês tenham gostado e conhecimentos tenham sido absorvidos. Passe bem!